pessoal! É um grande prazer ter todos vocês aqui no Vida Integrativa, o nosso canal sobre espiritualidade, saúde, bem-estar, estética, tricologia e tudo que é de bom. Antes de mais nada, vou me apresentar para quem não me conhece. Sou o Dr. Felipe Saldanha, sou biomédico, especialista em biomedicina estética, especialista em tricologia, especialista em fitoterapia, habilitado em ozonioterapia, práticas integrativas e patologia clínica. O nosso tema de hoje será sobre ozonioterapia, um tema polêmico, porém necessário. Por que é um tema necessário? Porque hoje nós estamos num boom de tratamentos integrativos complementares. Será que a ozonioterapia é para todo mundo? Será que eu posso realizar em qualquer pessoa? Será que é para tudo mesmo que ela serve? A ozonioterapia é um tratamento, como se diz, integrativo complementar. Então ele não exclui os outros tratamentos que a gente já tem hoje. É uma técnica que ela é utilizada há muitos anos. Há mais de 100 anos, na Europa, já se utiliza essa técnica para diversas patologias. Entre elas, nós podemos citar tratamentos de infecções, tanto fúngicas, bacterianas e infecções de vírus. Nós podemos utilizar para feridas, cicatrização de feridas. Nós conseguimos utilizar a ozonioterapia para doenças autoimunes. Nós conseguimos utilizar a ozonioterapia para diversas disfunções, para o tratamento complementar desses problemas. Quem pode realizar essa técnica? São profissionais da saúde regulamentados por seus respectivos conselhos. Nós temos a lei número 14.648, de 4 de agosto de 2023, que regulamentou a ozonioterapia em território nacional. Então, antigamente, a ozonioterapia ela era realizada por diversas pessoas. E houve-se o entendimento que a técnica deve ser realizada por profissional de saúde de nível superior e que seja permitido pelo seu respectivo conselho de classe. Então, cada conselho de classe vai ditar qual que é a carga horária desse profissional para ele estar realizando a ozonioterapia, quais são as técnicas dentro da ozonioterapia que esse profissional ele pode fazer, quais técnicas ele não pode realizar, né? Então isso vai depender de cada conselho de classe, né? Hoje nós temos o conselho de biomedicina, de farmácia, de enfermagem, de odontologia, de medicina veterinária, né? De fisioterapia, que regulamentam a ação dos seus profissionais ao exercerem essa técnica. E para a formação do gás ozônio, nós utilizamos o gás oxigênio. Então, a ozonioterapia é a utilização do gás oxigênio medicinal, que é um gás com alto grau de pureza, onde nós utilizamos um equipamento. Esse equipamento ele pode ser um equipamento que vai utilizar raios ultravioleta ou então uma descarga elétrica. Ao incidir essa descarga elétrica nos átomos de oxigênio, vamos deixar esse átomo meio instável. Então um vai se unir ao outro, consequentemente formar o gás ozônio e o gás oxigênio. Nós precisamos informar que o nome correto é oxigênio ozonioterapia, porque nós utilizamos o gás oxigênio e o gás ozônio dentro dos tratamentos. E nós temos 6 formas de aplicação da ozonioterapia: auricular, autohemoterapia menor, onde se coleta uma média de 5 a 10 ml de sangue e mistura o ozônio e faz aplicação no bumbum. Autohemoterapia maior, que se coleta uma quantidade maior de sangue, mistura com o ozônio e esse sangue retorna para o indivíduo. Nós temos a aplicação local, onde aplica-se o ozônio no local onde que está a dor, onde que a gente quer melhorar o aspecto, gordura localizada, celulite, estrias, isso dentro da parte estética, ou então para dores, quando a gente quer tratar as questões relacionadas à dor, que o ozônio ele vai agir como um analgésico. Outra forma de aplicação é a forma retal, que é uma forma que tem um pouco de preconceitos ainda. Se insere uma sonda específica dentro da região anal e faz a insuflação do gás. Essa é a forma mais eficaz da ozonioterapia. Porém, como eu já havia dito, existem outras formas para fazer essa aplicação. Então agora nós vamos falar um pouco dos efeitos fisiológicos do ozônio no corpo. Então, um dos primeiros efeitos que nós vamos ter vai ser o efeito analgésico.
Por isso que o ozônio é utilizado para diversas dores. Então, dor de joelho, dor de ombro, dor nas costas. Então, ele tem um efeito imediato de analgesia. Então, ele melhora a dor, né? Outro efeito que nós temos é o efeito de produção de antioxidantes. O ozônio ele vai agir numa enzima chamada superoxidesmutase. E essa enzima é o nosso mecanismo mais eficaz de eliminação de radicais livres. Então, o ozônio, por ser uma molécula oxidante, ele sinaliza mecanismos antioxidantes no nosso corpo para ter um efeito antioxidante. A gente chama isso de efeito paradoxal do ozônio. Então, mesmo sendo uma molécula oxidante, ele vai promover biologicamente um efeito antioxidante. Outro efeito do ozônio é ativar um fator que a gente chama NRF2. Esse fator NRF2 é um fator de sinalização nuclear. Ele vai dentro do núcleo da célula, dentro do núcleo, e com isso ele vai sinalizar a célula para produzir efeitos anti-inflamatórios. Então ele vai lá no gene, vai onde que tem a produção de proteínas específicas e vai fazer com que a célula ela comece a produzir substâncias anti-inflamatórias. Então isso é um dos efeitos muito interessantes da ozonioterapia. Outro efeito que nós temos aqui da ozonioterapia é a inibição de NF-kappa-beta. O ozônio ele ativa NRF2 inibe NF-kappa-beta, e esse NF-kappa-beta é como se fosse um interruptor de inflamação. Quando ele está elevado, eleva-se os níveis de produção de citocinas, de substâncias que vão gerar inflamação no corpo. Então o ozônio acaba inibindo essa proteína, consequentemente diminuindo o efeito inflamatório. Outra característica bem interessante do ozônio é que ele vai ativar uma substância chamada óxido nítrico. E esse óxido nítrico ele vai gerar um processo de vasodilatação. Ele vai fazer com que os vasos fiquem mais abertos, consequentemente mais sangue vai chegar na região, os níveis de pressão sanguínea vão diminuir, nós vamos chegar com mais nutriente, com mais oxigênio, melhorando a perfusão do tecido. Esse óxido nítrico ele é muito utilizado principalmente quando a gente quer um processo de emagrecimento. Ele ajuda as pessoas a emagrecerem. Então o ozônio vai trabalhar muito nessa questão do óxido nítrico. Infelizmente, nem todas as pessoas podem se beneficiar dos efeitos do ozônio. Dentre essas pessoas, nós podemos listar as gestantes, pessoas que têm problemas de uma glândula chamada tireoide, principalmente no hipertireoidismo, nós não devemos realizar ozonioterapia, pessoas que estejam fazendo suplementação de ferro ou cobre endovenoso e pessoas que têm uma deficiência de uma enzima chamada G6PD-fosfatase, porque nesses casos, essas pessoas elas não têm o efeito antioxidante necessário para suportar a molécula de ozônio. Existe uma falácia em dizer que a ozonioterapia não tem comprovação científica. Se você fizer uma breve pesquisa no Google acadêmico, digitar ali ozonioterapia em inglês, nós vamos conseguir ver diversas literaturas falando sobre ozonioterapia. Ou então se digitar no próprio PubMed mesmo, ozonioterapia, nós vamos ver centenas, milhares de artigos. E também existe na Lilacs uma biblioteca de evidências científicas onde o ozônio pode ser aplicado e qual disfunção ela pode tratar. Então, é uma técnica segura, ela existe comprovação científica, porém existe ainda uma resistência muito grande dentro de alguns colegas médicos em divulgar a técnica ou então compartilhar sobre essa técnica maravilhosa que tem tratado diversas pessoas pelo mundo afora. Pessoal, então chegamos até o final do nosso vídeo e para mim é um prazer imenso criar esse conteúdo para vocês. Em forma de agradecimento, por favor, curta, compartilhe, ative as notificações, envie para um amigo para que ele também tenha esse conhecimento em mãos. Para mim é um grande prazer falar com todos vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço!